que exatamente ser bissexual? Acho que basicamente é gostar de pessoas em geral, assim, a gente é, não ter uma, pelo menos no meu caso, não ter uma preferência, talvez uma preferência tão específica sobre gênero e sobre tipo de pessoas que eu possa me relacionar. Eu tenho com certeza uma abertura muito grande por me relacionar com as pessoas, assim, com o que me interessa em cada um, assim, com a personalidade, com o jeito de ser, com os objetivos de vida, com os propósitos de vida. Talvez para mim bissexual nem seja a melhor palavra para descrever a sexualidade, porque acho que fica muito no binário, né? Gosto de homens e mulheres e eu sinto atração para além disso. Enfim, não, para mim a questão não é o gênero da pessoa. Mas, enfim, ser uma pessoa aberta a relacionamentos com uma grande, enfim, variedade de pessoas, não sei. Ter não só uma atração, mas assim, toda uma atração física que eu digo, mas também emocional e psíquica, assim, não vou saber dizer se tem uma coisa assim biológica, mas acho que no mínimo emocional e física por uma pessoa, tanto seja gênero feminino e masculino, ou até, sei lá, não sei se tem uma outra definição, mas... O que eu acho muito chocante é que algumas pessoas dizem que isso é um título criado, uma convenção e tal. Um papo, né? Como que aqui no Rio de Janeiro fala? Qual que é o papo? Tipo, fala que é um chaveco, né? Uma mentira, que não, a pessoa é gay, ou é lésbica, ou é hétero, né? Rótulo de indecisão. E tipo, e não é um rótulo de decisão, é um rótulo que você está procurando alguma coisa que você faz, porque esses rótulos todos são apenas palavras. O que a gente trabalha, que a nossa matéria, nosso objeto de trabalho, aqui mesmo em letras, também são palavras. E você usa elas na vida, e o pessoal está usando dessa maneira. No meu caso, eu não gosto de me definir, não gosto de definir a minha sexualidade, até porque eu já tive momentos diferentes da minha sexualidade, em que eu achava que eu era hétero, e aí eu achei que eu era hétero com exceções, e aí eu virei completamente lésbica e achava que eu nunca mais ia ficar com homem, e aí depois eu fui com homem de novo, e aí nesse momento todo eu sempre tinha, tipo, família e amigos me perguntando, tipo, mas o que você é afinal? Você é lésbica? Era uma fase? Ou então você é hétero? Mas então você gosta do quê? O que você gosta? E, tipo, ficavam exigindo que eu me definisse, e eu comecei a entrar um pouco em crise, assim, tipo, cara, mas o que eu sou? Eu gosto de homem, eu gosto de mulher, o que eu gosto mais, o que eu gosto menos? Até o momento, que também foi o momento que eu comecei a estudar e pesquisar mais sobre sexualidade e gênero, que eu falei, cara, quer saber, eu não preciso me definir, sabe? Porque eu tava sentindo uma necessidade de definição por conta dos outros, porque eu tava sendo cobrada disso. Mas aí depois de pesquisar e ler mais a respeito, eu falei, quer saber, eu não preciso me definir, eu não quero me definir. Ou seja, para discutir sobre diversidade, para discutir sobre os problemas que a gente encara com preconceito no geral, no dia a dia, no mundo e tal, a gente tem que se perguntar primeiro sobre a nossa sexualidade. Por que eu tenho tanta certeza sobre a minha heterossexualidade? Por que eu nunca me perguntei e por que existem pessoas diferentes no mundo que se perguntam e eu não fiz essa pergunta? E aí você começa a perceber que existe uma expectativa muito grande em você ser heterossexual, pela heteronormatividade em geral. E pela pressão familiar, e pela pressão dos amigos, blá 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 blá. Então, e aí eu comecei a me perguntar, por que eu nunca me fiz essa pergunta de que sexualidade é a minha, né? E eu percebi que a única forma de fato perceber e entender a minha sexualidade era testar, provar, testar coisas novas, né? E eu entrei nesse processo de teste. Eu comecei a testar novos relacionamentos, testar coisas novas comigo, começar a olhar homens de outra forma, porque antes eu só olhava mulheres de uma forma sexual. Então eu comecei a pensar, será que eu não consigo observar também a beleza no homem? Né? E eu comecei a perceber que era possível, absolutamente. Né? Nós somos seres humanos e a gente vê beleza em tudo. Né? Então, e eu comecei a perceber que existia uma atração por outros homens também, como existia atração pelas mulheres, que era absolutamente inata minha. Olha, bom, sair do armário é sempre um processo, né? Então, eu não tive, digamos, um momento de sair do armário, mas acho que um dos momentos mais marcantes para mim foi
Foi, na verdade, numa disciplina no colégio que se chamava... Era tipo educação sexual, mas o nome era Saúde e o Espírito Humano. Enfim, meu colégio foi um colégio hippie, então era muito... mas bastante aberto para falar desses temas. E eu lembro que as duas professoras entregaram um papel com uma escala 15. Que é, enfim, Kinsey era um pesquisador que publicou 2 livros muito importantes em 1948 e 50 sobre a sexualidade humana. E, enfim, ele colocou um contínuo que ia desde, entre aspas, né, completamente heterossexual até completamente homossexual. E você podia, enfim, você colocar neste contínuo como 50% 50%, ou 75% 25%, enfim, tinha uma variedade. Hoje em dia, esta escala enfim, recebe muitas críticas, porque sempre define a sexualidade com base no gênero, né? Mas eu lembro que, no momento, foi muito marcante, porque eu pensei, caraca, então é possível gostar de mais de um dos gêneros. Que antes, eu tinha percebido que eu sentia atração para mulheres. Eu nem ligava muito no fato que eu sentia atração para homens, porque isso era esperado de mim, né? Eu sou mulher, portanto eu deveria sentir atração por homens. E foi a primeira vez que eu vi a palavra bissexualidade e pensei, nossa, isso explica muita coisa. Depois de muito tempo, eu fui pensar sobre isso, né? E eu percebi que eu estava suprimindo algumas memórias minhas. E tem uma memória muito clara que era eu com um amigo meu, quando a gente era muito novo, eu devia ter uns 10, 11 anos, ele era um pouquinho mais velho do que eu, e a gente tinha algumas práticas homoeróticas. E eu suprimi isso absolutamente. Mas depois eu fui lembrar. Então, na verdade, na minha história já existia isso. E eu sempre observei, eu também lembrei que quando eu era mais jovem e tal, eu achava interessante, eu sempre gostei de corpos nus, né? Meu pai me levava muito à praia, então eu sempre vi muitos corpos nus. E eu sempre me interessei pelo corpo em geral, pelo corpo do ser humano em geral. Então, eu sempre tive essa coisa, mas eu sempre suprimi a parte sexual de olhar para um homem, né, de uma forma sexual. Devido à pressão da sociedade também. Enfim, eu não via isso como possibilidade. Era absolutamente invisibilizada essa possibilidade para mim. Eu não via isso como possível. Só que eu não comecei a aplicar o rótulo até muito mais tarde, porque eu pensava que eu precisava ter relações sexuais com homens e com mulheres para realmente me considerar bissexual. Hoje em dia eu considero isso totalmente errado. Isso é uma questão de prática. Uma questão de prática. Tipo, como posso saber se realmente sou bissexual se ainda não tive relações sexuais com uma menina? Já tinha beijado meninos, mas, enfim, não mais do que isso eu não tinha feito. E hoje em dia acho isso ridículo. E, de fato, tenho uma amiga que uma vez comentou para mim, uma amiga que também é bissexual, e ela falou, por que as pessoas, se um menino fala que ele é gay, mas ele nunca teve relações sexuais com um homem, a sociedade aceita, mesma coisa com um menino hétero. Mas quando a pessoa fala que é bissexual, as pessoas pedem, tipo, que querem provas, né? A princípio, eu achava que eu me sentia confortável porque a minha mãe sempre foi muito mente aberta, tipo, ela tinha amigos gays, sabe, até tipo, no meio do trabalho dela e tal. A gente sempre conversava sobre isso, eu tinha muitos amigos gays, ela sempre recebeu os meus amigos gays de braços abertos, então eu me sentia muito à vontade de falar com ela. Mas quando eu contei pra ela, ela reagiu diferente, ela tipo não entendeu, ela não aceitou logo de cara. Ela ficou tipo um mês sem falar comigo, tipo, a gente mora na mesma casa. Porque é como se, tipo, ela aceita isso fora da casa dela. No momento em que isso aconteceu dentro da casa dela, foi muito difícil. E principalmente porque ela tinha, que nem todos os pais têm, muitas expectativas e sonhos pros filhos. Então ela falou pra mim, não, porque eu queria, tipo, te ver casando com um homem, eu quero que você tenha filhos, eu quero essas coisas pra você. E eu falei, mãe, mas eu ainda posso ter isso, só que com uma mulher, entendeu? E pra ela era difícil de entender. Mas em contrapartida, o meu pai, que é super conservador, e pra mim o meu problema era contar pro meu pai, quando ele viu como a minha mãe reagiu, eu acho que ele ficou com tanta pena, assim, de mim, que ele foi a pessoa que, tipo, conversava comigo, ele me perguntava, tipo, tentando entender. Ele é bem homofóbico, ele
ele não entende, tipo, a homossexualidade. Pra ele não é uma coisa natural, ser humano. Mas ele me perguntava, ele me fazia perguntas, porque ele, tipo, tava tentando realmente entender pelo que eu tava passando. Enfim, e isso foi quando eu me assumi como lésbica. Aí, depois, né, tem, então eu tô namorando um homem. E aí, os meus pais já ficaram, tipo, opa, então era só uma fase, e ficaram meio que felizes. E aí eu falei, cara, não é isso, não foi só uma fase, eu ainda gosto de mulheres. E acho que é meio difícil ainda pra eles entenderem, mas a minha mãe tenta se mostrar, hoje em dia ela aceita muito mais, ela tenta se mostrar muito, ela já me pediu muitas desculpas por como ela reagiu. E ela tenta se mostrar muito mais mente aberta, ela sempre pergunta pra mim, e aí filha, você tá ficando com alguém? Pode ser homem ou mulher? Então eles tentam lidar melhor com isso, mas obviamente eu percebo que se for um homem eles ficam muito mais contentes. Todos os meus amigos, assim, e fora do ciclo familiar, eu tenho isso muito aberto, mas e com certas pessoas da minha família, meu irmão, meu pai, mas outras pessoas eu acho que nem vale a pena também, assim, é uma questão muito pessoal. Eu nunca tive problema nenhum. Eu sinto muito em não poder falar sobre isso, mas eu nunca tive problema nenhum como eu sei que muitas garotas têm, que muitos garotos têm, muitas pessoas têm, em falar com as suas famílias sobre bissexualidade. Eu não tive isso. Era eu, sabe? Tinha que ser daquele jeito. E as pessoas entendiam. Eu tive um momento muito militante na minha vida, na faculdade, e eu deixava muito claro para todos a minha bissexualidade. E nesse momento eu não soube... É bom dizer uma coisa antes. Eu acho que quando a gente fala de sexualidade, é muito importante ser politicamente ativo, porque existe muito preconceito, a gente tem que começar a abrir mais esse canal, né, para falar sobre sexualidade. E isso... Então, eu nessa descoberta eu me abri muito e comecei a falar muito abertamente sobre isso. E eu acabava sendo muito enérgico para falar. E isso, às vezes, em alguns momentos, fez com que as pessoas se afastassem da discussão. Ao mesmo tempo, eu acho que é melhor pecar pelo excesso. Eu acho que é melhor falar e botar para fora, e se errar no excesso, errou. Mas o importante é colocar para fora. As pessoas estranham porque, assim, primeiro porque eu, assim, acho que apesar de ser bissexual, as pessoas têm um estereótipo de que o fato de você não ser hétero, você tem toda uma aparência e toda uma customização que foge da heteronormatividade. Eu acho que todo mundo, né, quando assume uma sexualidade que não é heterossexual, acaba sofrendo. Principalmente com os meus amigos, eu acho que talvez até alguma coisa meio não dita, uma sensação estranha quando eu chego, o papo muda e tal. E por outro lado também uma coisa muito explícita. Eu falava pra eles que toda piada sobre homossexual, toda piada sobre viadinho estava me afetando diretamente. E eles nunca conseguiram parar as piadas, né? Então era mais importante para eles afirmar a heterossexualidade deles do que me ter como amigo. Então, obviamente que isso pra mim é um preconceito e eu acabei me afastando de algumas pessoas, entendeu? Bem, na época que eu me assumi mais bissexual, que antes eu tinha me assumido como lésbica, eu sofri um pouco de preconceito, meio considerada como eu era indecisa, ou então como se lésbica tinha sido só uma fase e eu ainda estava tentando voltar a ser hétero de uma maneira estranha. Então, da parte, assim, dos meus amigos gays, eu sofri um pouco como se fosse falta de lealdade ou algo do gênero, porque eles tinham muitos amigos gays, homens e mulheres, e era uma coisa muito forte essa coisa, não, só ficamos com pessoas do mesmo sexo. E aí, quando eu voltei a ficar com homens, eles acharam que era um pouco traição, que eu tava meio que traindo um pouco o movimento. Mas enfim, nada que conversas e etc. não pudessem resolver. E por parte das pessoas mais heterossexuais, eu sofri esse preconceito de sou indecisa, não sabe o que quer, ainda está se definindo, como se bissexualidade não fosse uma definição. Já ouvi coisas assim tanto de ser indeciso, assim, de brincadeiras muito iniciais assim, de indecisão,
até, tipo, festa de tá ficando com cara e jogarem cerveja na gente, assim. Então, jogarem coisa mais violenta, assim. Para a sociedade, bissexual é promíscuo, é uma pessoa que não decidiu ainda, que está em cima do muro, ou, enfim, e quando é reconhecido, mais uma vez, promíscuo, quer ficar com todo mundo. Tem, enfim, muitos estereótipos assim associados à bissexualidade. Acho que é uma sexualidade não muito bem compreendida pela sociedade. Quando eu conhecia novas pessoas, fazia novos amigos, novos grupos de amigos, era muito mais fácil deles me aceitarem. Porque eu acho que foi mais difícil para as pessoas que já me conheciam como heterossexual, já me conheciam como homossexual. Foi difícil para elas me aceitarem que eu era bi. Acho que foi uma coisa muito meio termo. Mas quando eu conheci pessoas, eu falei, não, eu fico com homens, fico com mulheres. E as pessoas falaram, tá, legal, maneiro. Acho que, em geral, meus amigos são, enfim, militantes, são feministas, enfim, então não tem tanto esta questão de, nossa, que notícia, ela é bissexual. Meus amigos são tudo assim, gostam mesmo, a maioria assim, ou ama a putaria, ou ama essa vida assim, ou então não tem, ama e não tem coragem de fazer. Uma coisa que encontro com bastante frequência com homens heterossexuais é essa ideia de agora posso realizar esta fantasia que eu tinha de ficar com duas mulheres ao mesmo tempo. Enfim, aquele estereótipo é bastante irritante. Mas, por exemplo, eu já sofri críticas de pessoas que nem me conhecem, sabe? Num julgamento totalmente de juízo que não tem nada a ver com sexualidade. Falar, sua sapatão, chupa grelo, você e fulana. Acusado o tempo inteiro, assim. E, o seu negócio mesmo é esse. Então, isso vem dos amigos, então, sei lá de quem quando briga com você, te tratando desse jeito, o preconceito está generalizado, tá? E está em tudo que se fala. Por isso que eu não sei muito bem até como me expressar melhor. Meus amigos, porra, a menina me trocou. Bia, você não acredita. Primeiro que eu acredito. Se eu fosse a menina da maioria, eu ia trocar também. Eles são terríveis, assim. E é por quê? Como? Por outra mina. Puto, porque trocou por outra mina. O que é isso? Se fosse homem? Isso desde nova. Desde quando eu tenho, tipo assim, 14 anos aconteceu isso daí. E até hoje, tem tipo 20 anos. Pode trocar. E muita lésbica também. No quê? Tá ficando com cara, puta, é chupar rola mesmo. É boqueteira. É claro. O mundo é cruel. Então não pode ser de nenhum dos lados cruel, assim. Mas LGBT é engraçado porque sempre tem muita discórdia e às vezes eu fico muito triste de ver como dentro de uma comunidade que era pra todo mundo tá se ajudando, as pessoas ficam um pouco se julgando e tipo um pouco apontando dedos e falando tipo assim, não, mas a sua luta é diferente da minha luta. Tipo, a luta de gays é diferente da luta de lésbicas, quando eu entendo que porque a questão do gênero é importante. Mas eu acho que, tipo, tem que estar todo mundo unido, sabe? Eu comecei a me envolver no movimento LGBT bastante tempo atrás. Eu pensava que ia ser um ambiente de apoio, com pessoas que pensavam de uma maneira parecida. E o que eu descobri era que tinha muitos estereótipos e pouca aceitação da bissexualidade. Então foi dentro do movimento LGBT que eu encontrava muitos estereótipos, tipo, isso não existe, ou você é muito promíscua. Eu sempre tive muitas experiências boas no meio LGBT. Nunca tive nenhum problema, não. Então, eu sei que existiu uma onda, né? Eu tenho lembranças de uma outra época em que muitos gays, principalmente homens assumidos, tinham problema com outros homens bissexuais e até com mulheres bissexuais. Existiu sim uma coisa muito forte e perdura em alguns momentos, pelo que eu converso com as pessoas hoje em dia. Bom, acho que no âmbito LGBT eu já falei um pouco, muito essa ideia de você está em cima do muro, ou não queremos que, enfim, você ir promíscua
queremos saber que você é capaz de um relacionamento monogâmico, mas uma vez que você afirma que é capaz de um relacionamento monogâmico, vamos te categorizar como ou hétero ou homossexual com base no gênero da pessoa. Eu prefiro relacionamentos não monogâmicos, relacionamentos abertos, que era uma coisa que não gostava de dizer durante um certo período, porque eu não queria fomentar mais ainda este estereótipo da pessoa bissexual promíscua. Na verdade, eu fui solteira durante uns 10 anos e, enfim, estava muito bem assim, foi por escolha, mas acho que isso, mais uma vez, contribuía para aquele estereótipo de, enfim, ela está solteira, faz 10 anos que ela está solteira porque ela é bissexual, ela não consegue. Era tipo, não, se eu quiser eu posso, mas eu não quero. Eu não tenho dificuldade em ter um relacionamento monogâmico, mas eu acho que um relacionamento não monogâmico é muito interessante. Porque eu acho que ninguém é suficiente sozinho e ninguém pode ser suficiente com uma pessoa só. Tanto é que nós temos amigos, nós temos família, a gente não se relaciona simplesmente com uma pessoa romanticamente só. A gente tem outros relacionamentos. Então eu acho que a gente pode ir um pouco mais além e pensar, não, então talvez, inclusive sexualmente, a gente pode ter outros relacionamentos. Isso não quer dizer que a pessoa é promíscua. Você pode ter vários relacionamentos que são definidos. Né? Você tem contrato social de um relacionamento amoroso com outras pessoas. Então, talvez, por exemplo, o que eu tenho com uma mulher, eu não posso esperar que eu vou ter com um homem. E vice-versa. Então, pelo menos nesse momento em que as definições de gênero são muito claras. Então, eu acho que, por exemplo, um relacionamento a três, em que você tem um homem e uma mulher, ou duas mulheres e um homem, ou dois homens e uma mulher, fica mais interessante, todo mundo traz alguma coisa da sua experiência que é diferente, entendeu? Mesmo que seja um relacionamento duas mulheres e um homem, né? Por exemplo, eu com duas mulheres ou eu com dois homens, sempre pessoas diferentes trazem coisas diferentes para o relacionamento. Então, por isso que eu acho que a poligamia é talvez um tipo de relacionamento mais revolucionário e avançado. Ao mesmo tempo, existem questões complicadas da poligamia, né? Então, eu, por exemplo, nesse momento estou num relacionamento monogâmico porque é difícil para minha parceira aceitar um relacionamento poligâmico. Essa afirmação parte do pressuposto de que só porque nós somos atraídos por ambos os sexos, nós precisamos ter ambos os sexos simultaneamente. E acho que não é isso, porque pra mim funciona do mesmo modo do que você ser heterossexual, você vai ter atração por vários caras, quer dizer, por várias pessoas diferentes do mesmo sexo. Aí vai ter atração por várias pessoas diferentes, de sexos diferentes. Então, pra mim, não é questão de você ser bissexual, tá relacionado a ser monogâmico. Eu tive um relacionamento monogâmico, quase 4 anos, e aí foi uma péssima experiência, aí depois disso aí eu achei que era melhor pensar nisso, na real. Existem pessoas que são bissexuais e têm relacionamentos monogâmicos, isso é real e, pô, não tem como, às vezes não tem, acho que às vezes não tem muito cabimento achar que as pessoas bissexuais têm dificuldade de ter relacionamentos monogâmicos. Acho que ninguém que nasce numa sociedade que a monogamia é colocada como imposta, né, vai ter uma dificuldade assim de ter. As pessoas geralmente têm. As dificuldades que vão aparecer vão ser a dificuldade da monogamia mesmo, que ela traz várias dificuldades. Não, se eu tô com qualquer pessoa que seja, eu tenho vontade demais, essa pessoa aí chega uma hora que dá vontade demais, outra pessoa e tudo bem, a gente se entende sem problemas. É muito mais fluido para mim, é muito mais relaxado para mim me relacionar com mulheres, porque eu aprendi eu sempre lidei com a minha sexualidade e sempre expus minha sexualidade com relacionamento com mulher. Então ainda existe uma certa dificuldade para me relacionar com homens, mas eu sempre tenho momentos mais para mulheres, mais para homens, né? Existe essa fluidez, assim. Eu não tenho preferência para um gênero ou outro e o que eu tenho é uma preferência para, digamos, certo tipo de pessoa. Eu gosto de pessoas não machistas, pessoas não racistas, não LGBTfóbicas. Eu acho que, em termos de me apaixonar, realmente não tem preferência, sabe? É uma coisa que eu não faço ideia por que tipo de pessoa vai me apaixonar em relação a gênero. E acho que, assim,
Pode ser mulher, pode ser homem. Se um dia me apaixonar por uma transexual, por um travesti, sei lá, eu não poderia dizer que isso jamais pode acontecer, porque eu tô aberta. Em termos de atração física, puramente física, eu tendo a ser mais atraída por mulheres. Assim, de tipo, ver uma pessoa na rua, pô, pegava essa pessoa. Geralmente são mulheres. Homens, eu geralmente preciso conhecer um pouco melhor a pessoa pra me sentir mais atraída. Não, muitas pessoas dizem, tipo, então, se a mulher está com outra mulher, ela vai sentir falta do falo do homem, como se o falo fosse uma coisa que somente o homem tem, né? E não tem outras maneiras de incorporar esse tipo de prática na relação com uma mulher. Então, para mim, tem certas práticas que eu gosto de fazer não na cama e são práticas que eu posso realizar com pessoas com qualquer tipo de, digamos, equipamento sexual. E até na relação que eu tinha com a menina que eu namorei, a gente teve coisas que eu acho que numa relação assim, hétero não tem também. Certas coisas na própria relação sexual tinha coisas que não, pra ela era novidade, que assim, não era comum, mas que pra mim me fazia sentir bem. Existem diferenças claramente anatômicas, né? Enfim. Então, o sexo é absolutamente diferente. Existe também a pegada, né? O homem, geralmente um relacionamento com o homem, você está falando de dois homens que são mais fortes, então não é que sempre assim, né? Os homens são mais fortes, mas existe essa tendência a ser uma pegada um pouco mais presente, agressiva, e a mulher existe um pouco mais da delicadeza, pelo menos nos meus relacionamentos, né? Primeira vez que eu me relacionei sexualmente com uma mulher e eu fiquei tipo, não quero mais nada da minha vida, quero só isso. Porque você pensa, caraca, cara, ela tem o mesmo órgão sexual que eu, né? Eu conheço meu órgão sexual bem, né? Então ela também conhece meu órgão sexual bem, nesse sentido. Então tem uma coisa aí muito maneira que rola, né? Geralmente existe o êxtase, o gozo é diferente, né? Porque o gozo entre homens é um gozo prostático, né? É uma relação em que você estimula áreas que você não normalmente estimula com mulheres. Então o gozo é diferente. Também, quando o relacionamento entre eu e uma mulher é um relacionamento mais aberto, mais relaxado, existe também uma prática sexual muito mais revolucionária, muito mais tranquila. Então qualquer tipo de gozo é possível, né? Mas no geral o gozo também é diferente, né? Enfim, a definição de gênero também faz a diferença, né? Quando você se relaciona com uma mulher, é difícil você se relacionar simplesmente com uma pessoa, você está se relacionando com uma mulher. E existem definições de gênero para o que é ser mulher. Então, existem certas expectativas. Então, o relacionamento é entre homem e mulher. Entre dois homens, como a prática é um pouco mais revolucionária, na base, eu estou falando de uma prática que existe preconceito, e para eu ter essa prática eu tenho que quebrar barreiras. Então, existe muito menos expectativa de gênero. Essa balela de porque um tem que ser passivo, o outro tem que ser ativo, é basicamente uma definição de gênero para uma relação que não é heterossexual, né? Sim, eu certamente acho que tem pressão em sociedade sobre como homens e mulheres têm que agir dentro de um relacionamento. Mas dentro da minha experiência pessoal de relacionamento com homens e mulheres, eu não passei tanto por isso, eu acho. Porque, por exemplo, eu tenho amigas minhas que às vezes estão sofrendo muito com homens e elas falam, tipo, eu queria virar lésbica porque com mulher seria muito mais fácil me relacionar, porque também é sentimental e quer as mesmas coisas. E não é bem assim, sabe? Porque o único relacionamento sério que eu tive com uma mulher foi muito complicado porque ela não conseguia falar sobre as emoções dela, ela não conseguia se abrir. Ela foi escrota pra caralho comigo, que nem, tipo, as mulheres dizem que só homem é escrota assim. Não, sabe? Mulher também pode ser escrota pra caramba. As formas de relacionar com as pessoas, com o outro mesmo, tá muito relacionado também ao que a gente vive no dia a dia, né? A sociedade que a gente vive. Então, assim, muita coisa que a gente tem, a gente acaba a reproduzir coisas que são, próprio, assim, uma relação hétero, e eu tive, assim, namorei quase 4 anos com uma menina e, assim, coisas que eu reproduzi muito eram questões machistas do convívio do dia a dia. E isso era diferente na hora depois que eu me relacionei com homens, assim. Isso aí tinha uma dimensão bem diferente, assim.
com uma mulher, eu não dependeria jamais, porque eu provenho e consigo receber alguma coisa sem ficar implorando e nem dando nada. O entendimento é maior. Eu acho que a semântica do amor, ela é mais fácil. Com um cara, às vezes, tem uma briga de poder. Eu nunca me relacionei com uma mulher que também tem. Existem mulheres que também têm, todo mundo. Mas eu acho que as mulheres que eu conheço, é isso que eu queria falar, graças a todo mundo, já. E eu conheço pessoas muito bacanas, então eu não tenho esses chimeras. Existe, não é uma relação baseada unicamente em poder, é uma relação já empoderada, um empodera a outra, acho que é outro tipo de poder. Ó, gostei desse meu pensamento, tá gravando, né? Tem tantas maneiras que poderíamos usar para pensar o desejo, pensar a atração, pensar a sexualidade. É bastante incrível que tem uma maneira só que tem permanecido faz tanto tempo como a maneira de definir a sexualidade. E isso é o gênero do parceiro ou da parceira. Primeiro, das pessoas saberem que existe isso, né? Acho que é importante ter esse tipo de não seja só um documentário, como vocês estão fazendo, acho muito importante, mas a discussão mesmo no dia a dia. É um tema que, como toda a questão LGBT no geral, é importante, assim, por vários motivos. Assim. Seu negócio é putaria. Gente, o seu não é? Desculpa, porque o de todo mundo deveria ser. Se pessoas vão assistir isso, eu acho que o importante é que essas pessoas saibam a importância da educação sexual. Assim, mudou minha vida, mesmo sendo tardia, e continua mudando, porque eu continuo me pesquisando e me educando. E eu sou, sem dúvida, uma pessoa muito mais feliz e muito mais engajada. É importante a gente falar sobre isso, a gente contar nossa experiência, nossa perspectiva, contar o nosso lado, mostrar que a gente existe, que nós somos reais.